Bom dia, pessoal. Vamos começar esse segundo dia desse evento maravilhoso, então. Tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E nos próximos 15 minutos a gente vai falar de como é que a gente pode ganhar mais espaço dentro das organizações, atuando também de maneira orientada a necessidades de negócio, né? Mas isso não é uma coisa nova, né? Fabrício Teixeira publicou em 2017 um artigo muito bacana, inclusive, falando disso, né? Que chegou a hora dos designers falarem sobre negócio, que design era um pilar importante dos negócios da empresa, né? Então, por que a gente está falando disso aqui hoje, de novo, né? 6 anos depois? Porque de lá para cá a gente não conseguiu se consolidar como esse pilar importante dos negócios, né? Isso porque, para caber num processo de trabalho atual, a gente deixou várias coisas importantes para trás, né? A primeira delas é a inventividade, né? A gente se apegou a processos e modelos de trabalho amplamente difundidos no mercado e a gente parou de questionar e de pensar em novos modelos, né? As conexões. A gente se fechou numa bolha de design e não considera mais que outras áreas e expertises também fazem parte do processo de projetar experiências. A profundidade, né? A gente se apegou a qualquer dado que a gente consegue extrair das pessoas e se posicionou como um grande guardião, detentor dessa informação, coisa que deveria ser de toda a organização. E experimentos, né? Que é tão fundamental para a gente falar de inovação. A gente substituiu pelos testes de usabilidade para refinar soluções que muitas vezes já estão praticamente prontas, né? Questão de refino só, né? E tudo isso resultou no seguinte, né? Hoje, design é uma disciplina estratégica, mas nem todo design é estratégico mais, né? E é muito importante a gente falar disso, porque a gente está entrando num momento de maior complexidade e oportunidade, né? Ver esse movimento de reestruturação das empresas todas que a gente está passando, né? Os layoffs, as demissões em massas, né? Isso não é por acaso, tá? E para representar esse novo momento, eu gosto muito de trazer uma citação do Clayton Christensen, que é o autor do Dilema da Inovação e Muito Além da Sorte, que ele fala o seguinte: raramente um produto em si é fonte de vantagem competitiva no longo prazo, mas sim a experiência proporcionada a partir dele, né? E é justamente sobre isso, é sobre experiências, né? A gente ficou muito bom em desburocratizar coisas, mas hoje a transformação digital é um commodity. A gente precisa se preparar para atuar numa economia de experiência, né? Que está cada vez mais determinante aí na forma como a gente se comporta, consome e, consequentemente, as empresas fazem negócio, né? E aí a gente tem alguns números aqui para apoiar isso, né? Uma pesquisa publicada em 2021 pela Forbes aí fala que 86% das pessoas afirmaram que pagariam um preço premium por uma boa experiência, né? E 32% afirmaram que abandonariam uma marca que amam após uma experiência ruim. Então são números muito elevados, tanto positivo quanto negativamente, né? A gente precisa começar a considerar isso de maneira mais efetiva no nosso processo de trabalho, né? Isso se potencializou muito durante a pandemia, tá? E tudo isso traz uma complexidade inevitável, né? Porque a gente não contabiliza a percepção de valor mais a partir de um produto ou um serviço isolado, mas sim a partir de todo, né? E aí tem um movimento que é nítido, pessoal, nas empresas, buscando falar de ecossistema, né? De pensar em experiências de maneira integrada, não só para a percepção do usuário final, mas como elas desenvolvem isso também, tá? E isso vai mudar bastante a forma como a gente está trabalhando. Ou seja, falar de negócio não é mais uma oportunidade para a gente como era 6 anos atrás, é uma necessidade para a gente não cair como disciplina no limbo operacional, tá? O mercado não ditar como que a gente está atuando dentro das organizações. E a gente precisa abraçar essa complexidade que agora é inevitável. Para a gente falar isso de maneira prática, né? Beleza, Gabriel, como é que eu trago isso para o meu dia a dia de maneira bem prática? São 3 pilares que eu acredito, né? Mentalidade estratégica, a fluência em métricas e falar a linguagem de negócio. Quando a gente fala do primeiro pilar, aí, então, da mentalidade estratégica, o que a gente tem, né? A gente tem o pensamento crítico e sistêmico, a tomada de decisão e a articulação de valor. Pensamento crítico e sistêmico, pessoal, Desculpa, estou passando rápido, né? Vou ir mais devagar. O pensamento crítico e sistêmico, pessoal, é o nosso grande motor de entendimento de um cenário, né? É ele que vai ajudar a gente a compor, a partir de diferentes informações, a imagem sobre aquele determinado tema, aquele determinado contexto, tá? E o que está dentro do pensamento crítico e sistêmico, né? A questão de questionar. A gente precisa questionar quais são as necessidades, expectativas, objetivos da minha empresa, das pessoas que estão consumindo, o que existe de conexão, de limitação, o que já foi tentado anteriormente dentro da minha organização, né? Correlacionar. As informações elas vão vir de fontes diferentes, né? Não vem só de uma entrevista com o usuário ou de um relatório de analytics, né? Eu preciso costurar essas informações todas para que elas façam sentido. Causa e efeito, né? Que é a consequência desses últimos 2.
Eu estou atuando num sintoma ou estou atuando na causa raiz? Né? Não é difícil que a gente se pegue atuando para apagar incêndios. Né? Então, a gente está resolvendo algo que vai perdurar ou que a gente vai ter que apagar um novo incêndio daqui a pouco. E o equilíbrio entre proposição e reação. Né? A gente nunca vai deixar de ser reativo, porque eventos emergenciais nunca vão deixar de acontecer. Mas a gente precisa contabilizar a nossa capacidade de ser propositivo também para falar de inovação. E aí vem a tomada de decisão, né? Que é a materialização desse pensamento crítico e sistêmico em ações que sejam tangíveis e acionáveis dentro do nosso ecossistema. Tá? E o que está dentro da tomada de decisão? A colaboração. A tomada de decisão não vem da área de design sozinha. Design sozinho não decide nada, assim como nenhuma outra área decide nada sozinho. Tá? Então, a gente precisa começar a assumir que o trabalho de design ele é cada vez mais colaborativo. Né? Várias palestras falaram de coparticipação, cocriação e coisas do tipo. Tá? Isso é uma verdade. Interconexão. Né? Como é que o meu produto, a minha solução, ela influencia outros produtos e serviços que estão próximos a mim? Como é que eu posso mitigar risco e impacto em outras equipes ou potencializar a entrega de valor delas? Né? Não olhar só para a minha meta. Né? Tempo, como é que eu entrego o valor agora, no médio prazo e no longo prazo? Como é que minha solução continua escalando o valor ao longo do tempo de maneira sustentável? E as restrições. Né? Se a gente não tem restrição, enquanto design, a gente vai projetar as coisas mais incríveis. Então, são as restrições que delineam ali a forma do nosso projeto de design. Né? Então, quais são as restrições do meu ecossistema e como é que eu utilizo isso para dar forma à minha solução? Tá? E, por fim, a articulação de valor, né? Que é como que eu escalo essas decisões tomadas ao longo da minha organização. Dentro da articulação de valor, a gente tem 2 pontos, que é a comunicação efetiva e a atuação parceira. A comunicação efetiva é como que eu comunico o que eu estou fazendo em termos de design para as outras áreas. Se meu projeto, por exemplo, envolve uma área de jurídico, como que eu informo para a área de jurídico que eu estou atendendo os requisitos deles sem falar que a minha experiência vai ser incrível? Né? Como que eu estou atendendo as especificidades da área de jurídico? Se eu preciso falar com o negócio, como que eu falo a linguagem de negócio, levando dados e o impacto e o retorno que a minha experiência pode trazer para o negócio? Né? Então, é a gente adequar a nossa linguagem e trazer recursos que eles utilizam no dia a dia. A gente precisa expandir nosso vocabulário e trazer isso de maneira prática para a forma como a gente está apresentando e vendendo as nossas ideias. A gente precisa vender nossas ideias dentro da organização. E a atuação parceira, basicamente, é como que eu me relaciono e construo pontes com as outras áreas. Se a gente está falando tanto de colaboração, interconexões, a gente precisa mudar isso. Como que eu acesso uma área sem ser no momento que eu preciso deles? Que eu já vá construindo essa relação com eles para que eu tenha uma parceria com eles de fato. E não só ganha, a gente não só ganha, mas como é que a gente ajuda eles também com o nosso conhecimento de design, como é que eles nos ajudam com o nosso conhecimento de outras áreas específicas, como a área de dados, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é fundamental para a gente conseguir falar de escalar dentro das organizações. E aí vem o segundo ponto, gente. Estou apanhando disso aqui, né? Que é como ter fluência em métricas. Quando a gente fala de métricas em design, a gente ainda tem um problema, tá? A gente ainda não aprendeu a contabilizar o uso de dados no nosso processo de design, tá? E isso é muito preocupante porque a gente está ficando para trás nesse sentido e a gente precisa levar isso bem a sério. Assim. Existem várias iniciativas legais no mercado, mas ainda são poucos designers que trazem isso com fluência no dia a dia de trabalho. Tá? E aí eu trouxe algumas dicas aqui que parecem bobas, mas ainda elas são muito fundamentais para a gente conseguir trabalhar com esse tema. A primeira delas, de novo, né, a área e a figura de dados como aliados. Né? Muitas vezes os dados vão estar na mão de uma área de BI, na mão de um PM ou na mão da área de negócio. Né? Como que a gente se aproxima dessas pessoas? Porque muitas vezes, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho de personas, eu não vou ir lá no Power BI e segmentar isso. É a galera de BI que vai fazer isso. Então, preciso ter uma boa relação com eles. Né? Então, como é que a gente se aproxima deles? Segundo isso aqui muita gente faz ainda, que é olhar para dados tentando encontrar respostas. Né? A gente já tem que ir entendendo o que a gente quer responder, validar e entender. Tá? E, por fim, métricas como ponto de partida. Né? A gente considera métricas como o final do processo, né? Acompanhar o produto. Na verdade, a gente tem que estar pensando nisso desde o início que a gente está projetando uma solução. Né? Ele é o ponto de partida. O que eu quero acompanhar com a minha experiência? E como é que isso se reflete num componente, na página, no fluxo, no produto? E como é que isso se reflete no negócio? Né? Então, está tudo interconectado, não tem como fugir disso. Então, vamos começar a incorporar isso desde o início. Né? Vamos desenhar uma tela, já vamos pensar qual é a core action dessa tela, né? Qual é a atividade principal, como que eu vou acompanhar isso, como é que eu vou taguear isso. Né? Isso precisa ser contabilizado no nosso processo de design. Tá? E aí,
Como é que isso tudo nos ajuda a falar de negócio, né? Antes de entrar nesse ponto, a gente precisa entender duas coisas. Quando a gente fala de negócio, tem duas variáveis que são determinantes, pessoal. Que é como é que eu gero faturamento ou como é que eu faço, gero redução de custo. Tá? São essas duas variáveis que são determinantes para a gente falar de negócio. E aí, eu trouxe um exemplo para a gente exercitar um pouquinho juntos aqui. Imagina que a gente está numa equipe trabalhando na home do app da Adidas e a gente vai fazer um experimento, né, de mover o bloco de produtos favoritos para cima da área de campanha. Tá? Parece um experimento simples. Né? Se eu fosse fazer isso numa visão de design, o que eu falaria? Mover esse bloco de produtos favoritos para cima dessa área de campanha, eu facilito a navegação. Né? Pessoas que favoritaram seus produtos vão encontrar eles de maneira mais fácil. Legal, é muito pertinente. Mas como é que eu trago isso para uma linguagem de negócio? Né? Pô, esse experimento ele tem como intenção incrementar uma métrica de recompra. Hoje, a maior parte do nosso faturamento vem de primeiras compras. O que isso significa? Que eles estão tendo que investir em marketing para trazer pessoas para fazer uma primeira compra e elas não voltam para comprar de novo. Como é que isso se reflete no negócio? Baixo engajamento da minha base, um custo de aquisição elevado, ou seja, eu tenho que investir em marketing, mídia paga para trazer mais pessoas, para gerar faturamento de sustentação do meu aplicativo, e um churn elevado. Né? Essas pessoas entram, compram uma vez, favoritam produtos e não voltam mais, elas estão abandonando a minha base de clientes ativos. Né? Então, eu tenho um ciclo vicioso aqui, que eu dependo de um alto investimento de marketing para trazer pessoas para gerar um faturamento de sustentação. Tá? Se a gente faz um experimento, e aí trazendo um pouquinho de dados para esse experimento, né? Imagina que 20% da minha base ativa de clientes fazem novas compras, né? Um número bem baixo. Assim. E se esses 20% representam 300 mil mês, se eu incrementar essa métrica em 5%, eu tenho um ganho de R$75 mil ao mês. Aí. É um ganho significativo quando a gente olha ao longo do ano, é quase 1 milhão, né? Com experimentos simples. Mas qual é o custo desse experimento? Então, eu tenho que trazer também um olhar de implementação disso, para a gente falar de negócio. Né? Então, separei aqui alguns perfis, a hora dedicada a esses perfis e o custo. Né? Teria um custo bem baixo aqui, de R$2.600, olhando para os perfis que eu estabeleci aqui para fazer esse experimento simples, né? Que é mover um bloco para cima de outro. Tá? Então, a gente tem 73 mil de retorno. Só que isso pode parecer que a gente está falando só de faturamento, mas não é. Né? Porque a partir desse experimento de baixo risco e baixo custo, eu posso direcionar a estratégia do meu produto, que é o quê? Ao invés de eu pegar esse 1 milhão e investir para potencializar, trazer novos usuários para o meu aplicativo, eu posso investir esse 1 milhão para pensar em novos recursos ou ações que estimulem o engajamento da minha base. Então, e isso, gente, não precisa vir de uma área de negócio. A área de design pode sugerir isso. Se a gente propõe experimentos baseados em possível retorno e custo, a gente consegue levar isso para uma área de negócio e negociar com eles. Falar, olha como isso aqui pode ser relevante e ajudar você a ter resultados melhores. Pode vir de uma área de produto, pode ser design e produto trabalhando juntos, junto com a área de dados. Né? O que a gente está falando com esse experimento simples, aparentemente? Né? Que a gente tem um resultado de aumento de faturamento, eu estou aumentando o LTV do meu cliente, que é o quanto tempo ele vai gastar comigo. Tá? Eu estou reduzindo o custo de aquisição, eu estou reduzindo o churn e eu estou tendo uma oportunidade de desenvolver minha base de clientes para que eles façam novas compras e tenham uma relação melhor com a minha marca, com o meu produto, com o meu serviço. Tá? E o que a gente fez nesse exemplo? A gente combinou necessidades de negócio, dados de desempenho e dados de comportamento. Tá? Tudo isso para sugerir e indicar um caminho que possa influenciar a estratégia do meu produto, que conecte a estratégia do meu produto com o direcionamento estratégico da organização. Tá? E por que isso é muito importante, gente? Porque a gente está num momento de ressignificação da indústria, isso é fato. Né? A gente tem várias evidências que mostram isso. E a gente precisa reposicionar o design como uma disciplina estratégica. E isso não é papel de um designer ou de um grupo de designers, é papel de todos nós. Né? Se a gente não quer cair nesse limbo operacional, a gente precisa começar a falar de negócio, trazer dados para a conversa e, principalmente, entender que design é uma peça fundamental, mas ainda assim precisa colaborar com outras áreas e áreas de conhecimento. A gente sozinho não detém todos os conhecimentos necessários para projetar experiências. Tá? Então, falar de estratégia é fundamental, gente. Obrigado.